Caramba, tem gente pra pôr aqui, hein? Quem estuda aqui na FAESA? Quem tem menos de 22 anos? Menos de 20 anos? Mentira. Cara, sem sacanagem. Sacanagem. Não levantou não. Eu ligo a moça, assim, acaba perdendo esse negócio. Bom, gente, é um prazer enorme estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado pela tua simpatia, tua paciência comigo, porque eu demorei um tempo para conseguir confirmar hoje, às 5 horas da manhã, eu te dizer que eu ia poder vir mesmo. Te peço desculpas e te agradeço. Bem, aí a minha proposta, eu queria muito, vendo isso tudo que o Buffon apresentou, o Vandinho apresentou, até o Théodoro falou, isso se confunde demais com a história da minha vida, entendeu? E o meu objetivo aqui seria, eu queria de forma simples, bem direta, primeiro deixar vocês inteiramente à vontade para vocês interromperem a qualquer momento, para que você não perca, ou, se você quiser perguntar qualquer coisa, cara, eu estou à sua disposição. E ver isso tudo que está acontecendo e imaginar nessas fotos que estão passando aqui, que hoje são, aí não dá para ver, a gente tem uma equipe de 130 pessoas hoje, estamos com 130 pessoas trabalhando no PicPay. PicPay é uma empresa capixaba, ela nasceu em 2012, ela foi meu 7º negócio. Eu estava até contando ali antes de vir para cá. A gente teve alguns negócios anteriores ao PicPay e o PicPay foi o 7º da fila. Desses negócios, além do PicPay, outros 2 ainda existem e os outros 4 morreram. Foi isso que aconteceu. Eu tive a felicidade de quebrar algumas empresas. E aí, a primeira empresa que eu abri foi em 2004. Eu fui aluno da UFES de engenharia elétrica, aí me formei em engenharia elétrica, resolvi fazer um estágio na antiga CST, era a atual Arcelor. E aí, cara, não parece, apesar da vasta cabeleira branca, isso tem pouco tempo, acho que tem, sei lá, 10, 12 anos que a gente começou essa história. E aí, trabalhando na CST, cara, eu tinha uma moto na época e o tempo de estágio era de 4 horas. Eu acho que eu nunca fiquei lá menos de 5, entendeu? Eu chegava cedo, embora tarde, todo dia, andava pelo tudo lá dentro. Acabou que acho que um pouco daquilo que o Vandinho falou, essa capacidade, sabe? O cara, não tinha um pardal para alimentar, não tinha... Então, cara, qualquer coisa que aparecesse ali para abraçar, eu ia... Isso é que você falou do potencial do jovem, que você acredita muito. Eu vejo isso diariamente. Pra você ter uma ideia, a média de idade do PicPay hoje é de 24 anos, aproximadamente. A gente tem 130 pessoas com uma média de idade de 24 anos. Tem uma porrada de aluno, ex-aluno, aluno, tem um monte de gente trabalhando com a gente lá que passou por aqui de algum jeito. E então, voltando ao começo da história, fazendo esse estágio na CST, acabou surgindo uma ideia. E eu estava me preparando para uma formatura, e tinha um camarada que ele é meu amigo, a gente trabalha junto até hoje, fomos sócios dessas 7 empresas, e esse camarada ia na minha casa todo dia porque ele queria ir na festa, na formatura, então, a ideia dele era a formatura. E aí, como eu estava fazendo o estágio na siderúrgica e propus, eu posso sair daqui? Isso é o que é ao vivo? É ao vivo. Você está de sacanagem? Não, mas Cara, gente, olha que legal. Tá tudo certo atrás. Tem alguém assistindo? 19 pessoas, tem ninguém na parede. Pode mostrar a barriga. Transparente, minha mãe está indo, minha mãe vai entender o que eu faço hoje. Não, então, posso andar aqui? Então é o seguinte, aí a gente, nessa época me despedindo da siderúrgica, eu acabei propondo na época um sistema de medição lá dentro da siderúrgica. Cara, eu sou engenheiro tem umas ideias, não serve para nada. Aí a gente acabou, não, sério mesmo, eu estava rindo que eu ia ser engenheiro. Você te identifica, você acha, né, cara? E aí, cara, eu propus um negócio para medir com câmera. A ideia era tirar uma foto de um objeto e fazer e dizer qual o tamanho do objeto. É isso que eu queria fazer na época. E aí, pra você ter ideia, na época eu tinha um Pentium 3. Meu programa foi feito no MATLAB, foi eu que fiz, eu sou um péssimo programador, vou dar uma torcicola no Robert que eu olhando para trás, assim, que eu voltava para frente. Aí e nessa época o meu programa levava 4 minutos para medir uma imagem, para fazer uma medição. Porque o programa era muito mal feito, para quem é programador aí? Então, cara, era for dentro de for, você não acredita. O Chuck não acaba mais no programa, cara, eu queria entregar aquela porcaria. A ideia era fazer um MVP. Aquilo era um conceito de MVP que eu não sabia que existia MVP. E aí o troço levava 4 minutos para medir, mas o interessante é que
a precisão que eu alcançava era muito melhor do que foi, né? No final do processo eu acabei descobrindo que a precisão que eu estava alcançando, um troço absolutamente experimental, era muito melhor do que o que era feito naquele momento. Entendeu? E aquilo ali foi a semente de uma primeira empresa que eu abri com aquele cara que ia na minha casa querer ir para a festa. Uma vez ele lá, o que aconteceu? Na época eu era aluno estava me formando, e tudo que eu queria naquela ocasião era arrumar um emprego na CST. E aí eu estava participando eu vou subir aqui só para ver todo mundo aí. E aí como eu queria, a ideia era de alguma forma conseguir um emprego na siderúrgica, aquele projeto que eu tinha feito, eu ia nas dinâmicas de grupo, quem já fez processo de trainee sabe o que eu estou dizendo. E aí eu ia na dinâmica de grupo, você estava lá na dinâmica de grupo, aí tinha uma porrada de gente da usina assistindo, e aí quando e eles faziam um negócio bem torturador, assim, que fica todo mundo assistindo todo mundo, e cada hora vai lá na frente, uma tensão desgraçada, ele tinha piriri, e aí na hora que eu falava, quando eu falava do projeto que eu fiz da medição, todo mundo abaixava a cabeça e anotava. Aí, a primeira dinâmica que eu vi aqui, eu falei, meus concorrentes se ferraram que eu vou. E aí comecei, aí fui passando pelas dinâmicas e tal, cara, eu dou graças a Deus de não ter sido contratado pela siderúrgica, talvez eu não durasse muito tempo lá dentro. Eu acabei encontrando uma felicidade muito grande aqui fora, fazendo o que eu faço hoje, e fundando essas 4 empresas quebradas, mas essas outras 3 aqui que eu falei com vocês. Aí esse camarada que frequentava a minha casa, eu falei com ele, cara, está acontecendo um negócio, que eu fiz um raio de um projeto que alcançou uma precisão muito legal, o troço está tomando uma proporção lá dentro, e eu era estagiário, cara, da usina, mas todo mundo me conhecia. Ele falava, você é o cara que fez aquele negócio, tal, o pessoal, sabe? E aí eu comentei com ele falou assim, cara, por que a gente não faz uma empresa para vender esse troço? Aliás, por que a gente não vende esse negócio? Foi a pergunta dele. Eu te juro que nessa época eu achava que empresa era um negócio que Deus criava. Eu não sabia que você ia na junta comercial com alguém, então até vamos para o empreendedor, pega um pedaço de papel assim, o empreendedor, bota o contador, carimba, leva lá, paga a taxa, caralho, o CNPJ assim funciona. Eu não sabia. Na minha família não existe nenhum exemplo. Ei, mãe? Não existe nenhum exemplo de empreendedorismo. Ninguém, nem o cachorro quente da esquina, não existia isso lá. Eu não tive eu não sabia que isso existia. Essa que é a melhor definição. Eu acabei descobrindo isso tudo depois de sair da universidade. Aí o dia que esse cara falou isso comigo, eu falei, rapaz, eu vou fazer o seguinte, bicho, eu estou tão duro, estou precisando tanto, que eu vou me dedicar ao processo de trainee. Se porventura eu não passar, que eu acho que a chance é pequena, porque quando eu falo, todo mundo abaixa a cabeça e anota, aí a gente vê o que faz com esse negócio, entendeu? Foi a ideia. Arrumamos mais 2 caras, um irmão dele e um outro colega nosso. Nessa época eu morava aqui em Fradinhos, aqui, eu não sei bem a direção onde nós estamos, aqui, depois da escola técnica ali naquela... Esses caras são meus amigos até hoje, nós já éramos amigos nessa ocasião, somos amigos há mais de 20 anos, temos esses negócios todos juntos. 2 deles trabalham comigo hoje no PicPay, um outro se mudou para outro país e conduz, um dos negócios sobreviventes, ele conduz em outro país. Então a gente acabou bem. Eu, como não fui chamado para o processo de trainee, coisa nenhuma, acabamos falando bem. Então, cara, eu tenho que cumprir minha promessa, vamos embora. Cara, eu estava tendo um evento do Sebrae nessa época, ali na Praça do Papa, perto do pedágio ali da Terceira Ponte. E eu vi uma palestra de um cara chamado Vinícius Chagas Barbosa. Vinícius Chagas Barbosa, o nome dele. Esse camarada, ele falou umas coisas, né? Ele me falou um negócio de incubadora, que eu também não tinha nada ideia do que era. E, cara, eu sofria do mal nessa época, que engenheiro, meu amigo, sofre em geral. Engenheiro é um cara que eu falo por mim, tá? Com todo carinho, eu vou te sacanear de qualquer jeito. Porque eu brinco e falo que engenheiro, ele tem o engenheiro, você consegue discutir de engenheiro, cara, o funcionamento de uma lâmpada fluorescente, entendeu? O cara sabe como é que isso funciona, sabe como é que funciona o motor de indução, é capaz de... E esse cara às vezes sofre de um problema de achar que sabe tudo, entendeu? E naquele momento eu achava que eu sabia tudo. Quando o cara me falou da incubadora, eu falei, gente, não, já que nós vamos abrir empresa, vamos abrir empresa. Pô. Já que eu descobri que não é Deus que cria, vamos criar a gente mesmo, não vamos saber de incubadora. Aí foi o primeiro grande tombo. E aí fomos parar lá dentro da incubadora, fomos conversar com o pessoal, fizemos pela primeira vez um plano de negócio e não demora muito, a empresa estava lá dentro. A Tec Vitória, que é essa incubadora, é um local que eu tenho uma eterna gratidão. A Tec Vitória, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, e eles que me apresentaram esse mundo dos que hoje, com esse nome de sinapse, mas tem uma palavrinha que estava ali no meio que chama subvenção. E eu fui apresentado nesse mundo por essas pessoas. E aí eu te juro que o dia que eu ouvi falar
que as pessoas me contavam, é o seguinte, cara, na época era um edital FINEP-SEBRAE, um edital federal. O primeiro projeto que a gente aprovou foi de R$336 mil, Fabião, hoje. R$336 mil a gente aprovou, foi o primeiro projeto. Um edital federal da FINEP-SEBRAE, assim, concorrendo em todos os países, acho que a gente foi o único do Espírito Santo, acho que teve mais um, não me lembro, tem muitos anos já. E aí, a gente acabou escrevendo uma proposta baseada numa diretriz que alguém nos explicou, e aí eu acabei trabalhando com a apoio e conseguindo construir uma proposta. E o que acontece na prática, num fenômeno desse, é que o gestor público acaba vendo uma oportunidade de investir um dinheirinho na sua empresa, para se a sua empresa der certo, esse dinheiro volta para o Estado. Aquilo é uma espécie de um financiamento, com uma possibilidade, obviamente, se a empresa não prosperar, você não deve nada ao Sinapse. Se a empresa prosperar, se o negócio der certo, você também não deve nada ao Sinapse. Só que você acaba devolvendo isso na sociedade. Você gera uma porrada de emprego, você gera imposto para a rua, você faz o mundo girar. Foi? Enfim. Então, a primeira vez que me falaram disso, eu não acreditei, achei que era, cara, a gente mora num país que tudo é sacanagem, eu duvido que esse negócio existe, isso aí deve ter algum tipo de coisa legal no meio, eu prefiro não me meter nesse negócio. Aí foi o segundo ponto. E aí eu acabei ouvindo, apanhando pra caramba de algumas pessoas que me explicaram, não, cara, isso existe, isso é assim mesmo, em outros estados, aqui é muito, muito nascente. Você vai ver nessa época, a FAPES ia na minha empresa, cara. Os caras tinham tão pouco empresa fazendo esse tipo de coisa que a gente se conhecia assim, pelo nome. Eu ia a FAPES, eles iam lá dentro e ficavam, pelo amor de Deus, bora, faz um negócio aí e tal. Ajudava a gente a entender como é que era o processo, explicava esse tipo de palestra, não tinha tanta gente como aqui. E como eu estava, a minha cinegrafista aí, tipo, compliquei agora, que eu estava falando para vocês, e, cara, havia um tamanho de despreparo da minha parte, até porque eu passei 5, 6 anos na UFS, com uma preparação meramente acadêmica, o meu universo era a universidade, entendeu? Então não havia, naquele momento, qualquer tipo de preocupação, não tinha nem como eu me desenvolver fora daquele ambiente. Então a formação que eu tinha dentro era uma formação em matemática, física e essas questões da engenharia. Cara, estou tirando foto minha aqui. Está transmitindo também, bicho? Não. Aí eu até falo assim, né, eu gosto de deixar isso muito claro, eu gosto muito de fazer esse tipo de apresentação para estudantes, porque, cara, quem dera se eu tivesse visto um maluco falando isso quando eu era estudante, entende? Porque há pouquíssimo tempo atrás era eu que estava sentado aí, não nesse plano quando eu sentava, porque eu estudava em outro lugar, mas era eu que estava nesse tipo de evento, entende? Eu não sabia que isso existia, eu fiquei sabendo depois que eu me formei, entende? Vocês entenderam? Eu passei um tempão chutando lata na universidade, acabei formando, aí no dia que eu me formei, por causa do cara que queria vender um negócio que eu não sabia como, a gente acabou, não, tá bom, vamos abrir um negócio, aí abrimos a primeira empresa. Alguns meses depois, conheci a Tec Vitória, e aí a gente oficializou, abriu o CNPJ direitinho, começamos a trabalhar e tal. A história, alguém citou, acho que foi o Von, o Hertel, que falou, não, porque esse cara vai falar para vocês um pouco de como isso é difícil. Cara, difícil, não tem o Avast, que fala assim, as definições de vírus foram atualizadas, não tem, galera? As definições de difícil é que precisam ser atualizadas, entendeu? Essa vida não é fácil, entende? Não é um mar de rosa. Você vê um cara aqui na frente com uma camisa com um nome, né, que igual a turma citou, cara, a gente vê no estacionamento, vê na televisão, vê no Fantástico, vê todo mundo falando, todo mundo acha legal, vê esse monte de foto, esse cara é coroa, vê esse ambiente, aí deve estar passando esse monte de foto, aí pra você ver, a galera tem uma foto do pessoal jogando bola, nós temos um gramado lá no PicPay, que a gente pegou meio andar inteiro, e o corredor acabou sendo nosso. Aí eu botei um gramado lá e batizei o gramado de Gramado do Vinição, que é uma homenagem ao Vinícius Chagas Barbosa, que é lá da Tec Vitória, eu já falei dele. E ali aí tem uma bola, alguém comprou uma bola, soltou aquela bola lá, e aquele negócio fica todo mundo batendo uma bolinha. Aí, ó, esse corredor aí, ó, que é um gramado que tem aí, todo mundo joga uma bola aí. As pessoas, tem coisa muito interessante sobre isso. Você pega essa parede amarela, apesar dela não estar rabiscada ali, você consegue escrever nela, essa parede. As pessoas vão lá no PicPay e falam assim, cara, eu acho muito legal isso aqui, bicho. Vocês fizeram um ambiente aqui muito descolado. É muito cool, é muito startup, sacou? É muito camisa quadriculada, vou pegar meu skate e vou trabalhar. Quem é essa galera aí? Você está indo, você conhece alguém que faz isso. É muito, muito, muito legal, cara. Trabalhar num lugar assim é muito legal. As pessoas falam isso, falam, cara, olha só, aí ó, ele escreveu na parede. A história dessa parede é o seguinte, um quadro de vidro custava na época R$400. Aí eu descobri uma tinta que chama Risque Rabisque, fazendo a propaganda já para o fabricante,
Que a tinta você passa em qualquer parede e ela fica rabiscável. A tinta custava 260 e eu fazia 2 paredes de 9 metros de comprimento. Era muito mais barato que comprar o vidro para fazer uma sala de reunião, entendeu? As paredes, o rabiscar foi meio que uma necessidade, entende? Essa coisa de a inovação, eu ia até tirar uma foto do que o Buffon estava falando para eu usar como exemplo aqui, mas o Buffon explicou tecnicamente, cara, o que é inovação? A inovação é ele citou um conjunto de métodos científicos ou não, que pode, isso aqui, tá, que gera um diferencial para você. Cara, vou explicar o que é inovação. Hoje é sexta-feira. Quem vai para uma farra aqui ainda hoje? Se eu não demorar muito aqui. Você vai, né, mãe? Vamos também. Eu tenho 2 crianças pequenas, não vou para o mas o engenheiro nem pensar, né? O Madame está esperando em casa, né? Mas, cara, imagina o seguinte, imagina a tua época, irmão. Se não estava, acabou descobrindo agora. Está no Facebook. Está na live do Facebook. Imagina o seguinte, um exemplo que eu gosto de citar sobre isso, que no cotidiano do indivíduo que é estudante, fica muito evidente qual o poder da inovação. Imagina que você está no churrasco tem 40 homens e 10 mulheres. Cara, aí você já tem né, assim, sem tradicionalismo, você já tem uma desproporção entre se você quiser, todo mundo solteiro, e você quiser se enturmar, você já vai ter uma concorrência ali de quase 4 para 1. Agora imagina aqui nesse grupo de 40 homens, um deles toca violão. Você entendeu o que aconteceu? Sacou? Você entende? Então, pessoal, vamos aí. Cara, a ideia de inovar, não é porque inovar tem que ser não, a gente precisa inovar porque a gente é descolado, porque a gente vai para trabalhar de skate, a gente usa camisa quadriculada, e todo mundo é muito legal, meu chefe é gente boa, a gente é uma empresa plana, nós somos startup, a gente é... Enfim, não é por isso, cara, é porque é uma forma de fazer as coisas que dá mais resultado. Por isso, se você... Né, o PicPay hoje está no mercado, que junto desse mercado tem no mesmo ramo de interesse os bancos. Né? Então, cara, se falar sobre o Bradesco, sobre o Itaú, sobre outros grandes bancos que são players, o PicPay está dentro do celular. Então, eu tenho também no mesmo mercado a Apple, o Google, tenho a solução de pagamento da Apple, do Android, eu tenho outros aplicativos, por exemplo, o Facebook. O dia que o Facebook resolver mandar dinheiro, ele virou um concorrente meu, entende? Então, se eu entrar nesse mercado concorrendo de igual para igual com o cara, ou seja, se eu for para um churrasco sem tocar violão, amigo, não sai de casa, velho. Sabe o que você faz? Vai fazer aula de violão, entende? É muito mais legal você pegar o churrasco, te convidar para um churrasco, meio à tarde, você pergunta a proporção 40 para 1, 4 para 1, não compensa, vou aprender a tocar violão, tem mais negócio. Aí você volta de repente um mês depois, vai ao churrasco tocando violão, e aí as coisas se resolvem um pouco mais para você. Presta atenção aqui, brincadeira, fica à vontade. Você está pensando que vai demorar, né, cara? Lógico, o cara fala pra caramba. Enfim, aí eu repetindo, porque eu acho que essa história se confunde muito com esse edital, porque se você perguntar assim, não, então peraí, você falou que o primeiro edital que você foi contemplado, você pegou 333 mil reais, que inclusive foi parceria com a FAESA. Eu trouxe o papel para esse cara assinar um domingo de manhã, assim, na casa dele, fiz um negócio, falei, pelo amor de Deus, cara de pau pra porra, como sempre foi. E, pô, eu nem conhecia, ele falou, cara, só nós estamos escrevendo edital com você, fala do Roda, tá? Eu vi que ele falou do Roda. Mas foi a culpa dele, ele falou, vai atrás, assim. Foi, então. Então, cara, a gratidão que eu tenho por vocês, pela FAESA, pela FAPES, até me emociona para falar, porque é difícil de explicar o tamanho do impacto de uma subvenção a uma empresinha de 4 camaradas recém-saídos de Faradinhos, que não sabia nem que dava para abrir empresa. Se você perguntar assim, pô, mas quanto que o PicPay já captou? Nada. Sabia que o PicPay nunca conseguiu dinheiro em FAPES, nada. Mas é porque a gente nunca escreveu um projeto também. O PicPay nasceu em 2012 e veio uma baixa, cara. Depois de que o PicPay nasceu, a Imatic, que foi a primeira empresa que eu abri em 2004, ela pegou um monte, naquela época as subvenções eram ofertadas através de editais. Então tinha um edital federal na FAPES lá de Minas Gerais, FAPEMIG, se eu não me engano. A gente concorria lá na FAPEMIG, conseguia captar o recurso lá e desenvolver um produto dentro da Imatic usando aquele, mais ou menos o modelo que a gente vê aqui, isso, exatamente o mesmo modelo de subvenção, não nada diferente disso. A questão é que o PicPay não conseguiu pegar dinheiro nisso porque não tinha disponível, não tinha... Tem quantos anos, cara, que não tem esse sinal? Eu me lembro de 2 anos, pelo menos. Nos últimos 2 anos, até palestra eu parei de fazer, porque eu estando tão dedicado ao PicPay e a todos os desafios que a gente tem construído e se dedicado a eles, que eu
Eu acabei me trancando muito da porta para dentro para poder fazer algumas coisas que precisavam de fato ser feitas naquele período. E aí, a ideia, só que, um pouco interessante, mas com as outras empresas, inclusive algumas daquelas que eu citei que acabaram, aquelas empresas que não quebraram, elas captaram dinheiro lá atrás. E o dinheiro, esse tipo de subvenção, esse tipo de recurso, esse tipo de apoio, ele ajuda diretamente, que é isso que essa turma já explicou, e ele ajuda até indiretamente, entende? Isso tudo que está acontecendo, que vocês estão vendo, essa história que eu estou contando, e esse é, de alguma forma, indiretamente, fruto do trabalho desses caras. Da FAPES, que eu já citei, do SEBRAE, que eu já citei, da Tec Vitória, da UFS, da FAESA, uma opção de gente que, de alguma forma, quis ajudar. E eu tenho convicção absoluta que, desculpa, eu sou a prova que isso pode dar alguma coisa, entendeu? Isso pode ajudar a florescer, entende? Talvez essa seja a melhor descrição. E vocês têm água aí? Com licença. Olha, de quem esse copo aqui? Seu? Se fosse eu, não tem problema. Então, assim, eu sou a prova desse troço. Então, enfim, sem mais delongas, eu, assim, vendo isso, vendo essa galera tão legal aqui, obrigado pela paciência de vir aqui me ouvir. Eu acho que vocês receberem esse tipo de estímulo nessa fase, nesse local onde você está, nesse ambiente, nessa fase da vida, inclusive, que vocês estão, eu acho que é algo ainda mais promissor, entende? Quando você pega grandes empresas do mundo, hoje eu uso o serviço do Google, acho que o dia inteiro, e diversas outras grandes empresas que estão por aí, que foram criadas todas por estudantes. Sabe por uma razão que eu acho que isso acontece? Porque o estudante é um indivíduo muito, muito suscetível ao risco, entende? Você imagina um sujeito com uma idade, hoje eu tenho 37 anos, você imagina um cara de 40 anos, empregado numa grande companhia, com cargo de diretor numa grande companhia, e, sabe, com uma série de responsabilidades. Será que esse cara vai largar tudo por uma incerteza de um projeto que pode não dar em nada, como aquele número que o Buffon, aquele funil que o Buffon descreveu aqui, com as taxas de mortalidade de empresas que a gente tem, com as condições mercadológicas que a gente sabe que aqui existem, com a competição, com as incertezas, com tudo, cara, esse cara não... O estudante é o indivíduo mais propício para esse tipo de coisa. Voltando àquela primeira empresa lá atrás, cara, eu tinha uma moto naquela época que não bebia gasolina, a moto não andava no vento. Eu fiquei, inclusive, durante 2 anos na minha primeira empresa, cara, acho que um pouco mais de 2 anos, sem tirar R$1 da empresa. A empresa não me pagava R$1. Eu colocava dinheiro sempre, porque precisava pagar a conta, a gente dava sempre um jeito de pagar alguma coisa. Pra você ter ideia, eu cheguei a ganhar dinheiro, não parece, mas eu sou percussionista de escola de samba. E eu ganhei dinheiro durante um período da minha vida como percussionista de escola de samba. Eu morava em Fradinhos, tocava no Rio de Jabutuquara. Quem já foi no Rio de Jabutuquara? Fala, fez aqui gosta. Então, eu toco até hoje lá na bateria de Jabutuquara. E tinha uma época que esse tipo de show de samba, cara, eu já toquei em casamento de todas as espécies imaginárias, qualquer lugar, qualquer cidade do Espírito Santo eu já fui tocar. Casamento, festa de família, festa de final de ano, festa de cidade, velório, qualquer evento que seja, até a viúva dança, você bota uma linha de escola de samba para tocar, todo mundo dança. Então, e essas apresentações eram pagas. Então, cara, a minha realidade era essa, eu ia para uma empresa que não me pagava, a empresa não dava resultado, cara, não tinha como, estava começando, enfim, a gente não tinha como ganhar algum dinheiro ainda com aquilo, o negócio era muito, muito incipiente, muito, muito imaturo. E eu acabava ganhando uma grana com isso. Os meus sócios, cada um dava um jeito que entendeu? Cada um deu o seu jeito. A parte legal da história é que, pelo menos para mim, valeu muito a pena, esse tipo vale muito a pena até hoje. Eu acabei encontrando, depois de sair da universidade, depois de ter contato com esse mundo que eu estou aqui descrevendo para vocês, algo que eu me apaixonei profundamente por isso, perdidamente. A razão que eu tenho para conduzir o negócio, como a gente faz, e participar de um projeto como esse, com as pessoas que eu participo, e fazer todo o trabalho que a gente faz lá dentro, e encontrar, inclusive, pessoas que queiram sonhar junto com a gente, que é isso que o PIP é. O PIP é uma espécie de um sonho que está virando realidade, é isso que ele está fazendo. E encontrar pessoas que, de alguma forma, queiram isso, também é parte do nosso trabalho. Também é, sabe, você tem 130 pessoas aqui dentro, que são, a gente fala do PIP é uma empresa que tem 130 donos, e que todos eles vão todos os dias lá na
sede. Todos eles trabalham lá e todos eles vão lá. O comportamento que a gente tem em relação ao negócio, a capacidade de se dedicar, a gente, na Fórmula Dentro, que a única coisa séria que a gente faz é trabalhar no PicPay. O restante é uma turma muito jovem, muito brincalhona, muito competente acima de tudo. A capacidade que a gente tem de transformar as pessoas, de colocar, o indivíduo acaba tendo contato com um mundo que ele não sabia que existia, entende? E aí, a gente fala do PicPay que o grande desafio que nós temos hoje no PicPay é gente. Esse é o meu desafio, gente. Nós temos hoje 130 pessoas, eu imagino essa empresa com algo em torno de 300 pessoas muito em breve. Só que não são 300 pessoas, a gente precisa de 300 pessoas com a essência do que a gente tem, com a capacidade de se dedicar que a gente tem, com a capacidade de acreditar que aquilo pode ser verdade. Eu treinei em 2012, eu fui em 2013 para a Irlanda, num evento chamado Web Summit. Um evento internacional que rola hoje está em Lisboa. Esse evento hoje em dia está em Lisboa, está em Portugal. E esse evento, a ideia dele é juntar uma porrada de empresas com uma opção de investidores. É um evento basicamente para captar investimento. Só que, cara, ninguém queria investir em brasileiro. Acho que eu era uma das, sei lá, tinha umas 10, de 500 e tantas empresas, acho que tinha umas 10 brasileiras e nós éramos ingleses. Pra você ter uma ideia, quando abriu o evento, eles abriram um concurso que foram 8 mil inscritos no mundo e 80 ganharam a prateleira. Imagina o seguinte, imagina a prateleira tem 1 metro de largura, era uma prateleirinha assim em cima que a gente botava no computador em cima, tinha uma placa com o nome da empresa, isso que custava 9 mil euros. A gente ganhou esse troço, por conta do concurso que a gente participou, defendemos online, respondemos um monte de perguntas, e aí o que eles queriam na realidade era encher aquilo de empresa, porque muitas das empresas pagaram por aquilo e a gente acabou ganhando. E esse momento, nessa ocasião, a gente discutia, eu lembro que nós fizemos um folder para levar para lá, e no folder estava escrito assim, imagina você chegar para um investidor europeu e falar para ele, cara, olha só, lá no Brasil hoje, a gente tem tantos smartphones, a dúvida não era se ia ter cliente para o PicPay, é se as pessoas iam ter smartphone para quem sabe rodar o programa que eu estava propondo que eles poderiam rodar ali no celular deles. Entende? Eu lembro que tinha um gráfico, assim, a gente falava, o céu tinha não sei quantos milhões, vai ter 80 milhões em 5 anos, 2017, a gente falava que o número, inclusive, foi absurdamente superado, a aderência à tecnologia aconteceu até um pouco antes do que a gente previa. Só que você imagina você investir seu tempo, seu dinheiro, sua energia, o seu pescoço. Vocês entendem a diferença entre a galinha e o porco? Alguém já falou isso para você? Que a galinha, ela dá o ovo. E o ovo é um negócio muito legal, né? O ovo ela cuida ali, o pintinho e tal. Né? Cara, o porco, ele dá o bacon. É diferente. Entende? O porco, ele dá um pedaço dele. Entende? Então, você está disposto a dar o seu pedaço? Acho que isso é uma pergunta que você tem que fazer, porque, te juro, se não... O porco morre. Pois é. E ele eu acho que essa pergunta precisa ser respondida, entendeu? Porque se a aversão a esse mundo é uma realidade para você, cara, faz um concurso público, numa boa, entendeu? Deixa a gente procurar pessoas que de fato acreditem que dê para fazer mais do que online aqui dentro, porque eu sou apaixonado pelo online. Esse número que o Buffon eu não sabia, que os caras já são... A China não faz parte da humanidade. Eu também acho que a China é outro lugar. Eu fui à China, cara. É loucura que é beleza. Cara, eu também acho que aquilo ali é maluquice. Então, assim... Eu sou a primeira do mundo na online. Não, é igual do mundo, porque a China não conta. Eu também acho que a China não. A China não vale. Pô, eu cheguei em Xangai, no McDonald's, pedi um Big Mac, né? Em inglês, falei com a pessoa, pedi a promoção, ela me olhou, não entendia nada. Falei, não, mandou apontar, aponta aqui pra mim e tal. Falei, pô. Enfim, a China é linda, a China é fantástica. Enfim, então, eu acho que dá para fazer, entendeu? Não tem que ter medo desse troço. Eu me sinto, inclusive, pouco... Eu não gosto de parecer exemplo, entende? Não estou aqui para pegar o microfone e falar um monte de coisa que é tudo verdade para vocês, nada disso. Eu estou te contando, cara, isso aqui é a minha história. É o que eu fiz, o que eu vivo. As portas estão sempre abertas, só não vai caber todo mundo ao mesmo tempo. Mas a possibilidade de mostrar que isso é possível, eu acho que é muito legal. Porque, querendo ou não, os resultados são belos, são atraentes. E as pessoas gostam muito, pelo menos me enganam muito bem dizendo que gostam, dizendo que aquilo é muito legal. Então, eu acreditando, né,
mania que eu tenho de acreditar nas pessoas, eu acabo reproduzindo aqui o que elas estão falando. Ô Milton, toca por favor, muito prazer. Só abre ele. Não dá, não, o outro, o prazer não, esse aqui. Não dá para ele não, só um minutinho. Maximiza, por favor. Milton, gente boa demais. Paga a luz aí, cara. Dá? Deixa eu beber um copo daqui. Isso aqui é o seguinte, a gente está falando de inovação. Olha que interessante. Então, para os ouvidos de quem é meu concorrente. Pra você ter ideia, nós temos usado um mecanismo para fazer seleção de gente. Eu tenho, aqui na FAES, inclusive, uma promoção, uma campanha digital, que é georreferenciada aqui em cima, que eu coloco dinheiro todo dia nela, para quando você abrir o seu celular, você vê um vídeo parecido com esse aqui que aparece na timeline. É possível, inclusive, que alguém já tenha visto. E aí, essa aqui é uma campanha de seleção de gente. Isso aqui é para trazer gente para trabalhar com a gente. Dá para ele, Milton. Obrigado, Milton. Essa campanha é não toca esse aí não, peraí. Cachorro, cadê o nome dele? Ó, cachorro do Chuck Norris. E nós vamos ver já. Troca aí, cara, sei lá. Bota o seu e-mail pra gente ver o que você está ensinando. Não, toca não, peraí. Troca aí, cara, você vai mandando spoiler já, pô. Aperta esse aqui, irmão. Aí toca lá pro álbum foto lá da Fria, deixa aí. Só aí. Vai ser um ambiente. Enfim, essa campanha. A ideia dessa campanha é a seguinte, cara, contratar empresa de seleção, a empresa de seleção bota aqueles anúncios no jornal, aí aparece um monte de gente que, cara, a gente inverteu até a dinâmica, a lógica de como fazia esse tipo de coisa. Hoje a gente faz as campanhas lá dentro, eu já tenho uma equipe que mexe com campanha digital. Nós temos uma turma que faz, eu tenho bastante gente que gera conteúdo lá dentro. Esse vídeo foi produzido dentro da empresa. Esse vídeo que você viu aqui é uma equipe que está lá dentro, mesmo pessoas que trabalham numa equipe que a gente chama de relacionamento, que é todo e qualquer contato que a gente tem com o usuário. O relacionamento, para mim, é uma antena propagadora da nossa cultura para os nossos usuários. É isso que essa turma faz. E a gente usa muito, tem muito recurso audiovisual, muito recurso. Tem um camarada lá que faz até gibi. A gente tem um personagem que ele escreve umas charges que ajudam a ensinar as pessoas ao novo paradigma de mandar dinheiro pelo celular. Então, as pessoas ainda não entendem, entendeu? Então, como é que eu vou mandar dinheiro pelo celular e tal? A situação é uma coisa que ainda não é trivial. Então, a gente cria conteúdo. Cara, com a necessidade de fazer com a necessidade de fazer uma campanha, alguém deu um jeito de... Alguém deu um jeito de aprender a tocar violão e fez uma montagem dessa aqui. Bem, agora, o Milton, toca lá no cachorro do Chuck Norris lá. Isso aqui eu queria mostrar para vocês é uma reflexão. Peraí, dá para ler não. Peraí, volta aí. Apaga a luz aí, por favor. Eu queria mostrar para vocês isso aqui sobre a seguinte ótica. Isso aqui, eu acredito que aqui dentro é um canil. Isso aí o cara deve ter botado lá. Vocês vão descobrir por que ele botou essa câmera. Alguém já viu esse vídeo? Já. Você já viu para mim, então, senhor? É o seguinte, isso aqui é o seguinte, cara. Para mim, o cachorro, para mim, o maior instinto do cachorro é a liberdade. E quando você coloca o cachorro dentro de uma gaiola, aquilo você está contrariando a natureza para a qual ele foi concebido. Então, para mim, isso aqui é um exemplo da natureza que as coisas são possíveis. Dá play, por favor. Isso aqui, quando o animal contrariado, entende? Ele precisa sair de dentro e ele fala, se você perguntasse para mim assim, cara, como um cachorro
sai de dentro do canil. Eu ia dizer que ele cavava um buraco, eu nunca ia dizer que ele ia subir pela grade. E aí ele sobe pela grade, e ao invés de ele subir igual um macaco, ele sobe de costas, entendeu? Um negócio meio que parece sei lá, olha só o bicho subindo. E aí ele está quase conseguindo, você vê que não tem ninguém ajudando ele, ó. Esse outro estava olhando e falou, você vai cair daí, rapaz, sai daí. O outro ali também não. Aí ele está chegando perto do objetivo dele, já sacanearam ele lá em cima, botaram madeira para não deixar ele sair, botaram pedra no telhado, cara. Falou, bicho, você não vai sair, meu irmão, vou botar uma pedra em cima, você se fudeu comigo, você não vai conseguir sair de jeito nenhum. Cara, ele insiste, enfia a cara ali em cima, ele dá um jeito de, vamos ver se ele não vai cair. O lado de trás está falando, rapaz, se você cair desse, você vai quebrar a pata. Ah, botou a cara lá de fora. Caramba, conseguiu o sinapse. Tô feio, rapaz, olha só, deixa eu te dar uma notícia, você conseguiu o sinapse? Você não conseguiu nada, você tem que descer daí ainda, bicho. Não adianta nada você subir, cair e morrer aqui embaixo, entende? Se você quebrar a pata aqui embaixo, a sensação de liberdade talvez não seja a mesma do animal. Então, aceitar o desafio, contrariar quem está à volta, dizendo que você não vai conseguir, entendeu? Porque a tua família vai falar, ah, cara, isso não é para você, não é? Ah, ninguém ajudou, ninguém fez nada, ninguém foi reparar. Tem um que já está falando, rapaz, devia ter ido contigo, hein, bicho. Esse cara aqui é que ele fala assim, cara, você estava no lugar certo na hora certa. Você já deve ter ouvido isso. Você estava no lugar certo na hora certa, cara, você deu muita sorte. Aí, ó, eu falei, bicho, você acha que ele tem alguma certeza que ele vai dar certo? Ele tem alguma evidência que diz que ele vai dar certo? Ele tem certeza que ele é capaz, tem certeza que vale a pena, entendeu? Olha a pata do bicho, olha lá. Aquela pata ali, ele está dizendo, cara, eu devia ter ido contigo, você entende? Devia ter. Aquilo ali, esse é um exemplo, na minha opinião, na natureza, que mostra o poder do comportamento, o poder de pegar um negócio desse, de um sujeito que vocês nunca viram na vida, que é o Buffon, o professor Robson, o Valdinho, chegar aqui e apresentar um negócio desse, não, cara, um negócio de sinapse, isso, pô, isso 50 mil, isso é muito dinheiro, isso não existe, isso não vai. Optar por acreditar nisso, optar e orientar o comportamento a isso, e ser capaz de fazer isso virar alguma coisa, é para poucos, realmente, te juro, com muita humildade, muita humildade. Isso é para pouca gente, não é para muita gente. Não é todo mundo que está disposto a isso. Muita gente fala que está disposto, mas não está, entendeu? E eu acho que não tem nada de errado nisso. A humanidade precisa dessa diferença. Uns têm cabelos brancos, outros têm cabelos louros, outros são. As pessoas são diferentes. Acho que o mundo é assim. Então, eu queria, se vocês me permitirem, trazer só essa reflexão para cá. Abaixa um pouquinho o volume, Milton, que eu acho que por causa do áudio ele ficou top. Eu queria trazer essa reflexão para você, cara, o que você está fazendo aqui, bicho? Qual que é a sua? Você veio para cá e fala assim, mas eu vou fazer um pouquinho, viu? Você veio para o teu diploma, tem alguém que tinha sorte, seu pai fala, meu irmão, forma, senão você não vai ser ninguém, às vezes você vai vir para eles, viu? Não, se for uma razão que é bom para você, beleza, isso desde que você saiba ela, desde que você conheça, claramente, eu acho que isso que é um lance. Eu gostaria muito de ter, na minha época com muita sinceridade, eu acho que se eu tivesse embarcado nessa vida, ainda dentro da universidade, eu acho que eu teria largado a universidade, eu não teria completado o meu ciclo da vida. Ô Milton, a reprodução automática aí está aberta. Obrigado, cara. Valeu, irmão. Olha só, deixa eu tentar fazer um mexer aqui. Isso aí foi no dia que a gente escolheu a Hugo. O dia que a gente escolheu o nome. Isso aí, se não me engano, é um registro que eu fiz no MTI, no nosso PicPay e tal. Aqueles caras, Milton, você consegue voltar um pouquinho naquela foto, daquele jeito que a gente conversou? Mais uma, por favor. Aí, dá pausa, isso. O mais bonito aí, não precisa falar quem é, sou eu. O de branco ali é o cara que não é amigo há mais de 20 anos, é o cara do que queria ir na festa. Que foi, sem vergonha foi, conseguiu o convite para ir à formatura. E ele que torceu para a boa para não ser contratado. E é o Anderson, o nome dele. Ele é ex-aluno da FAES, inclusive. Ele não formou, cara, fugiu. Ele estudava, né, na época que a gente já empreendia, ele ainda era estudante, cara, ele não tinha tempo para nada, não tinha tempo para arrumar uma namorada, ele teve que largar a universidade. O Diogo é um rapaz que é uma pessoa, que é um irmão querido, uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, que é um outro diretor que trabalha comigo, nós somos os três responsáveis pelo PicPay hoje, nós três que tocamos o PicPay. A gente está nessa desde o início, desde 2012, e passamos por várias pequenas etapas que não daria para contar tudo aqui, até porque um dia isso vira um filme, ainda não vou mandar spoiler hoje. A questão é que eu queria deixar muito claro que não tem nada fácil, não tem a coisa de transformar sonho em realidade, não é trivial, como o cachorrinho mostrou para a gente ali nesse exemplo.
A presença de um evento como esse, do Sinapse, de pessoas que de alguma forma acreditam que são capazes de te influenciar, de te fazerem acelerar, é genial. Só que você não precisa disso, entende? Você pode, inclusive, conseguir sem isso. Eu acho que feliz de quem entende aqui uma oportunidade, que sente essa vontade, acha que de alguma forma quer isso, e aí encontra uma oportunidade dessa, pode contar com a experiência. O Buffon citou uma das etapas do processo que ele falou que foi lá em Manaus, que eles fazem uma reunião de manhã e jogam a pedra em todo mundo, e à tarde os caras voltam com um discurso diferente. Você já viu aquele programa, o Shark Tank? Já viu o Shark Tank? Levanta a mão quem já viu o Shark Tank. Assiste, quem não viu, meu irmão, assiste. É muito, muito, muito interessante o Shark Tank. O Shark Tank tem uma versão brasileira, só que eu gosto mais da americana. Eu acho que a americana é muito mais profundo do que a versão brasileira. Tem uma versão americana, procurei na Sony que passa, mas tem você acha na internet, esse vídeo você encontra. Então, se você não soubesse virar, não vai lugar nenhum. Então vamos lá, encontra isso aí, beleza? Eu queria passar um último recado. Se alguém tiver interesse em conhecer um pouco de como é trabalhar no PicPay, tem um endereço, picpay.com/muito prazer. É o nome. Se você digitar lá picpay.com/muito prazer, você vai cair num formulário muito simples, onde você consegue se cadastrar e você entra num processo seletivo. Desse tem aquele vídeo que eu mostrei ali e tal. Tá bom? Gente, muito obrigado, com todo o carinho do mundo. Se vocês precisarem, eu sugeri no início que vocês quisessem perguntar alguma coisa, acho que ninguém quis falar nada, mas se quiser eu estou aqui à disposição, tá bom? Obrigado.